entendiam o desafio dele. Coisa muito própria nossa. Fora as grandes situações tristes de injustiça. E que você nos perguntamos, meu Deus, quando isso vai ser resolvido? Sofrimento humano. Essa semana a lição ela está fazendo a gente caminhar junto com Josué, né? Deus que a gente deu uma voltinha, né? Na passada a gente deu uma volta com Moisés e os amigos para entrar em Canaã, e agora a gente passa, né, o rio, né? Passamos alguns dias no rio junto com esses irmãos, né? E essa passagem a gente vai encontrar realmente um povo do lado de lá. É curioso que mesmo o ato de fé de o pessoal passar por entre as águas, né, repetir, mas a maneira, de uma forma menor, mas repetir aquilo que Deus tinha feito com uma geração anterior, Deus abençoou essa, lidando com essa daqui, mas agora aqui a gente está começando a perceber algumas coisas importantes de por que Deus é bem gráfico nessa caminhada dele em direção à terra prometida, ou a Canaã, que nós chamamos de uma Canaã terrestre, mas sempre olhamos para ela pensando na celeste, porque a terrestre dá nome para a celeste. Só que a que dá sentido para terrestre é a que está no céu. Então Deus fala assim, ó, você olha para essa daqui, mas pensa naquela lá. E quando você pensa naquela lá, saiba que eu vou levar para você onde está aí, para você. Então é um mix, né? Por isso que em hebraico a gente tem um tipo de expressão, um tipo de construção da língua, que, por exemplo, eu e você temos aqui o singular e o plural, mas a gente não tem uma expressão que é dual, que nada mais é porque o judeu entende que, de alguma forma, não dá para expressar as coisas na terra, não são sempre singular e nem sempre só plural. Ela tem coisas que, na verdade, ela não tem mais do que dois, é dual. Esse é um exemplo clássico para mostrar para você mesmo. Quando você vai ver, nós somos bilaterais, né? Então, aqui não tem um ser humano com 3 braços. Isso não existe. Então, você nunca vai descrever então, um ser humano, na mente hebraica, que você, na verdade, vai colocar ele no plural. Aí temos os braços. Não, ele vai colocar no dual. Que até para explicar para alguém, e até para definir as coisas, você já coloca explicado assim. E é curioso que o judeu, ele brinca com isso, já sabendo que assim, então só tem 2, e isso explica melhor em 2, quando eles sempre veem essa realidade da entrada do povo de Israel nessa Canaã celeste, e eles vão falar da Jerusalém, eles chamam de Yerushalem, como a gente coloca Jerusalém, mas em hebraico Yerushalem, essa cidade da paz, esse lugar da paz, de onde a paz vem, aqui ela está no singular, quando fala Yerushalem, ali, é aquela lá. Mas o Ain é o dual, ou uma forma de você colocar em dual. Então, na verdade, eles brincam, eles fazem um trocadilho, dizendo que é Yerushalayim, que ele fala, as 2 Jerusaléns. E todo mundo fica no mundo tentando entender. Mas cadê a segunda? Só tem uma Jerusalém. Aí o pessoal, não. Entrar na Canaã, na terra, e olhar para Jerusalém, na verdade, é a proposta que todos nós temos, de um convite de estar na Canaã celeste, olhando para celeste. Você olha para a terra, pensando no céu, com os pés na terra. Aí o pessoal teve a licença poética de colocar assim, né? Com os pés na terra e os olhos no céu. Só que essa ação de bênção para o povo de Deus, de caminhar e entrar, também era do outro lado da conversa, né? Porque tem um pessoal que está assim, olhando a gente entrar. E está falando, mas vocês vão para onde? Eles só vão passar por aqui, vão passar por outros lugares? Ou, na verdade, eles vão ficar aqui mesmo? Mas aqui, na nossa terra, e essa é a parte curiosa que a lição quer colocar para nós, né? Que é o pessoal que está de costas para toda essa realidade aqui. E a pergunta é assim, tá bom, na verdade sim, a pergunta é assim, sempre ficam perguntas absurdas para nós, e a lição está tentando concentrar para a gente responder várias delas. Se você leu a lição, você vai perceber que ela toca em pontos pesadíssimos. A começar em, Deus é um Deus bondoso, mas como ele pode mandar matar pessoas inadvertidamente assim? Bom, a pergunta está errada, mas eu vou começar com a pergunta errada, que todo mundo lê e fala assim, né? Pergunta errada. Deus mandou matar tanta gente assim, é mesmo isso aí? Mas ele não é um Deus de amor, não é um Deus de salvação. Aí vai de novo. Mas aí fica pior a coisa,
Porque ele chega a dizer que é para matar até os bebezinhos, crianças. Não é para perdoar uma mãe com um bebê na barriga. Como assim? Aí você começa a falar, agora foi difícil. Realmente, cara, você costa nisso. Meu Deus, como é que é isso? Não, fica pior ainda. Porque Deus chega a mandar matar os animais domésticos. O que o pet tem a ver com isso? É verdade. Então, mas aí, e o que tem a ver uma árvore com isso aí? A planta tem que morrer. As árvores em volta têm que ser destruídas, em alguns casos. Mas você fala, realmente complicou bastante esse negócio. E é para você apagar totalmente a memória. Não é mais para se lembrar sobre o que esses caras faziam. Quem vai contar para o que acontecia é você. O que eles fizeram não vai ficar visto mais. Porque até o que eles fizeram... eu já estou respondendo, perdão. Mas ele fala assim, é assim que tem que ser, tá bom? A memória deles vai ser destruída para sempre. Nunca mais viram para cá. E é o seguinte, vocês vão para lá, vão arrasar toda essa terra, e vocês vão começar tudo de novo, tá bom? Eu vou ajudar vocês a plantar, vocês vão colocar tudo no seu lugar, tragam os seus animais para cá, que é por isso que eles saíram com os animais lá do Egito. E com a sua riqueza daí, não usa nem o que tem aí, usa o que eu estou levando para você. Não, mas a terra é rica, senhor. Não é com isso daí. Esse daí não, esse aí nós vamos renovar depois. Na verdade, nós vamos renovar tacando fogo em tudo. Nós vamos purificar essa terra aqui, destruindo tudo. Mas Senhor, como assim? O grande pecado de Saul foi justamente ele não ter entendido isso. De quando Deus falou assim, amigão, tá vendo os amalequitas aí? Você vai fazer o seguinte, você sabe que esse povo aí já era o povo que tinha sido destruído, não é? Olha, nós estamos falando de Josué, mais ou menos anos 1200. Saul é anos 1050. Tem mais ou menos 150 anos entre eles. Tem todo o período de juízes entre Josué e o primeiro rei de Israel. Se você for considerar de fato, e aqui está a grande razão da teologia do livro de Josué, é que, na verdade, Josué ele é uma transição. E ele é o começo dessa ação divina. Eu já estou respondendo essa pergunta difícil que a lição quis colocar para nós. Por que um Deus bondoso quer destruir todo mundo assim? E de uma vez? É um exemplo da salvação. É o trocadilho da coisa, o começo da boa resposta. É a forma correta de você enxergar as coisas. É por isso que eu comecei do jeito que eu comecei. Somos gente boa aqui, mas tinha gente que não dormiu pensando em destruir a gente. Então um grande conflito ali já está começando a ser demonstrado para nós de uma forma gráfica. No jeito gráfico de ser mesmo. No jeito que a gente usa na internet. Cuidado, conteúdo gráfico, antes de você começar a olhar. E a história de Josué e a lição dessa semana são essas demonstrações do gráfico para mim e para você. E que a conversa é um grande conflito, sim. E Satanás agindo e agiu por muito tempo. E agora é a hora do Deus bondoso que se movimentou. E falou, tá bom, deixa na sua direção, querido. E toda vez que Deus dá essa movimentada aí, todo mundo movimenta também. Chacoalha. Tem terremoto. Pessoas vivem, pessoas escolhem a morte. Isso é curioso. Mas, voltemos. Qual que é o erro de Saul? O erro de Saul é ele não reconhecer que aquilo que estava separado para a destruição. E o separado é como a gente talvez não consegue ver, mas é na expressão hebraica de você deixar à parte, mas também tem uma palavra bonita que a gente gosta disso. O que é separado? Santo. Kadosh. Tornar santo. Foi tornado santo para a destruição. Como assim, cara? Isso agora ficou bom porque foi destruído. Esses animais aqui, todos aqui, vão ser destruídos agora. Aí, cara, deixa eu fazer uma conta aqui. Você tá de brincadeira? Eu vou tacar fogo em quantos milhões? Não, você não tá de brincadeira, senhor. Como assim? Não. Como assim, gente? Tá. Eu resolvo. Vem pra cá, tranquilo. O Rian, tá uma maliquita. Fica tranquilo, queridão. Você fica mais aqui. Sei que você é um cara ruim pra caramba, mas acho que tem coisa que você pode me ensinar. Eu sou um rei agora, você é rei há muito tempo e tal, né? Vem cá. Deixa pra lá essa questão de que você era um cara que cortava polegar das mãos e o polegar dos pés para todos aqueles que você dominava não conseguirem andar e nem comer sem que alguém dê a comida na boca dele. Porque o cara tinha que ficar pegando, porque quando você fala polegar, não é só esse pedacinho que você está vendo, obviamente, né? Mão, na verdade, vai até longe.
e você não consegue segurar absolutamente nada interessante na vida se você não tiver um polegar. Só esses 4 dedos não são possíveis. E ele fazia questão de destruir quem ele dominava para os reis e os homens viverem assim, pedindo, clamando, e viviam à míngua assim. Só que eles não pegavam o que eles iam comer. Eles tinham dificuldade para andar, porque o polegar também cortava até no meio do pé. Então não andavam, rastejavam. Um bando de gente rastejando. Só porque ele não queria matar. Ele só queria fazer o cara sofrer. Mas aí, bom, Deus chega contra a vez de Samuel e fala assim, o que você fez, Saul? Aí ele, não. Que sons são esses? Que balidos, né? Que é o blim, blim, blim ali. Que balido é esse que eu escuto? Ah, você errou naquele não. Você vai apanhar feio. Você nunca mais vai se rir. Que situação dolorida, hein? Um rei misericordioso pede um reinado para um menino. E se você quiser ir para o cinema, nos Estados Unidos no fim do ano vai ter essa parte aí de Davi sendo coroado rei num desenho da Angel. Não sei se já viram, né? Muito legal aquele desenho. E se você quiser ir para lá, talvez a gente não pegue você no cinema lá, tá bom? Você pode assistir. Mas é verdade. É brincadeira, mas é verdade. Aqui. Ele perde pro menininho, que é mais justo que ele. E que menininho é esse? Bom, vamos para uma das passagens, tá? Uma das passagens. Davi é o cara que, para ele, de fato, não só conquistar, mas ele sabe qual que é a função dele. Ele leu e ele estudou essa lição dessa semana. Ele estudou e ele leu essa semana, Davi. Quando era pequeno. Em algum momento da vida dele. Ele entendeu que Josué, Deus tinha colocado Josué para entrar e começar a invadir. Mas Josué poderia ter invadido toda a terra. Mas o texto vai dizer para nós, não. Os animais ruins não crescerem, não se desenvolverem. E para também, de alguma forma, esse pessoal que estava embaixo subir. Então eles vão para o cume do monte. E esses caras ruins, que não querem aceitar a salvação, eles sobem para o monte, eles ficam lá, tudo lá, assim no monte, e eles vão ver lá, porque Israel está embaixo. E Israel começa, porque de baixo você não olha quem está em cima. É um princípio de geografia. E também de guerra. Você pode ver qual foi a dificuldade dos policiais para subir um muro, para conseguir pegar 300 pessoas, precisava de 2.500. E mesmo assim, morreram 4, 2 deles hiper especializados. Só uma coisinha de guerra aqui, tá, amigos? Uma das aulas de polícia militar que eu tive, que é uma das mais difíceis, realmente chama-se incursão, né? De você incursionar, não é excursionar. Excursão é, não, incursão é você tem que ir, tá? Então, em qualquer combate de alta intensidade, absurdo, se você tiver menos de 8 pessoas, você não consegue entrar e sair. Todos morrerão. E se você estiver no alto combate mesmo, e muito bem treinado, com uma equipe fantástica, se você tiver com 8, saiba, um de vocês vão morrer. Se você estiver indo para um lugar de fato perigosíssimo, um morre. Não sabemos qual vai ser, mas um vai. Nível de absurdo. E principalmente piora se você tiver que subir. Então o ponto alto era vantagem para quem? Para quem estava lá e era ruim. E Josué tinha uma função, e Davi sabia disso. Josué tem só uma função. A gente vai colocar o primeiro pé, e Deus vai agir na direção desses caras, mas ainda vai ficar parado ainda. Ainda vai dar um tempo de uma geração toda se estabilizar. Quem é ruim subiu e ficou lá em cima, vai ter dificuldade, né? Porque vai ter que descer agora para pegar as coisas embaixo. Mas de lá de cima, eles vão ficar assim, ó. Vamos olhar esse pessoal. Como é que é esse povo de Deus aí? Como é que eles se organizam? Nossa, é interessante. Esses caras estão lá para observar o povo de Deus. O povo de Deus foi para lá para quê, irmãos? Para os habitantes anteriores. Boa. Vamos lá. Na verdade, toda a base das guerras de Israel estão num texto. Êxodo 23, e é uma película pequena, assim, é um curtinho. Êxodo 23, de 20 a 33. São 13 versos que vão dizer para você qual é, que é a grande razão e quem é que vai para a guerra. Que é o título da lição. Eu vou à guerra por você. Deus luta as nossas batalhas. Deus vai definir que é Ele quem vai à frente. E aí é dito lá para nós: o anjo do Senhor vai à frente com você. O que ele vai usar? Vespa, vai expulsar. Ele vai assustar, como se fosse um fantasma, sabe? E é curioso isso, é uma expressão de que assim, eu vou colocar o terror na frente deles. E a expressão é, eu vou tocar o terror.
Que isso, né? E Deus falou assim, ó, eu vou colocar o terror neles lá. E é terror mesmo. De deixar os caras desesperados. Com o quê? Com o que Deus quiser. Com vento, terremoto, com barulho, com cegueira. O que eu tiver na mão eu vou fazer. Só que é Deus fazendo, né? E ele fala assim, Israel, você vem comigo. Em alguns momentos eu vou pedir para você fazer alguma coisa. Em Jericó foi o quê? Toca a trombeta e quando cair de dentro para fora, você entra. E pega quem não foi destruído através do muro que não caiu neles. Que caiu para fora, né? Mas quem estava no muro como Rabi, aconteceu o que com ela? Os mais pobres, infelizmente, teriam morrido só nessa. Mas Rabi não quis, né? Como vários outros não quiseram. E já acabou meu tempo. Mas eu preciso dizer uma coisa para você. Vamos fechar? Curiosamente, Deus já está mostrando para você como as coisas serão no final da história. O Deus, o Criador de todas as coisas. Ele, por ser soberano, ele tem aquilo que a soberania diz para mim, para você, de um país, que é você poder criar as suas leis, você julgá-las e você executar e viver por elas. Não é assim? É o tal do judiciário, o executivo e o legislativo, não é? Os três poderes em equilíbrio. Isso é soberania. Deus deu uma parcela disso para mim e para você. Eu e você seguimos as regras de Deus. Sim, nós fazemos o melhor que a gente pode. Mas é óbvio que cada um de nós aqui tem as suas próprias regras e leis. Você tem o seu jeitinho de ser quando acorda de manhã. Você é igual um cara mais noturno? Como é que você gosta de ser abordado por algumas pessoas? Nós temos aqui o nosso jeito de, tudo bem, pode conversar. Mas ao longo do tempo a gente vai percebendo que cada um tem a sua própria característica. E que é melhor a gente respeitar essa característica. Se a gente quer ter o melhor de você, na nossa própria companhia. Você tem suas regras, suas leis. Você tem suas escolhas. Você tem o que você gosta de comer. Por isso que o banquete e o prato aqui não é prato feito para nós. A gente gosta da ideia de, é o que mais, não, eu escolho quanto eu quero, o que eu quero, como eu faço. São suas regras, suas leis. Meu corpo e minhas regras. Calma, não é assim. Já começaram a torcer um pouquinho. Mas até aí Deus até fala, tudo bem. Quem sabe? O convite divino é para salvação. Você está se destruindo. E aqui começam esses outros povos. Deus é um Deus que é soberano. Só que tem uma hora que a soberania sua extravasa. Tem uma hora que você quer fazer como os cananitas fizeram. Eles faziam da terra deles um lugar como era o Éden destruído. Eles promulgavam e construíam nas plantas o mal. Eles estudavam para como ela se tornar ruim. Eles faziam os animais se tornarem impuros. Eles faziam do culto deles uma orgia. Eles faziam dos bebês deles, uma parte deles, santificados para a destruição. E que na verdade eram colocados para serem destruídos. Porque na verdade eles concebiam deuses que eram piores do que eles eram. E o culto deles era o quê? Era uma orgia. O culto, a parte mais sagrada da parte social deles, era uma destruição de pessoas, sacrifício humano e destruição de outros povos, de outras culturas e dos próprios filhos da própria família. Uma autodestruição. Só que essa é uma demonstração, e o curioso era que eles tinham uma dosagem para isso. Eles não se autodestruíam totalmente. Eles iam de pouquinho em pouquinho. Eles faziam o suficiente para existir o terror e o horror e um equilíbrio social através de quê? Da dor e do sofrimento. E do mais forte. Um conceito forçado de evolução, inclusive. De o mais apto para isso. Curioso, não? Uma reversão a tudo que Deus sempre fez. Só que isso está sendo feito por quem? Por quem Deus criou e na criação de Deus. E com Deus dando vida para isso. Deus ele fala assim, queridos, não vai ser mais assim. Só que quanto tempo demora para Deus falar assim, ei, agora para? 200 anos. Como Davi sabia, Josué é uma parte. Alguns vão ficar no topo. Vai ter todo o livro de juízes, com juízes que não entenderam isso. Que eles iam, faziam um pouquinho, voltavam. Aí caía de novo Israel, se complicava de novo, ia lá, se metia com aqueles caras de novo, uma geração inteira perdida. Tem um Sansão na história que você conhece, um Gideão, todos esses caras aí que não entenderam. Samuel é o cara que entendeu isso. Só que quando ele começa a colocar Israel para funcionar, o povo dele fala assim, a gente quer um rei. Aí ele, tá bom. Senhor, vai ser um rei que vai fazer isso? Então, é um rei que vai realmente salvar a gente, colocar a gente na cidade? E vai deixar tudo correto aqui, e esse espaço ser assim, a gente viu já pelo exemplo que o nosso amigo Saul não fez.
Mas Davi, ele era tão terrível que você sabe que uma das funções que ele teve lá, um dos pedidos, você quer casar com a filha do rei? Sim. O que você vai fazer? Eu vou trazer 100 prepúcios, né, de filisteus para você. Você sabe o que é um prepúcio, né? Ok. Temos técnicos para não ficar assim, gráfico demais, né? É a pele que reveste a glande do órgão sexual masculino. Claro, técnico. Mas aí você já chutou o canal, né? Desenho para nós, não precisa. Essa parte. Falou 100. Aí, 100. Eu trago 200 para você. E a cena é curiosa, bíblica, né? Que os caras estão sentados na mesa, o rei, e ele chega, ele e mais um, que ele foi só como ajudante. Ele joga 2 saquinhos na mesa assim, ó, com prepúcio. E tá todo mundo sentado assim na conversa dos amigão. Ele joga assim, aqui, ó, aqui. Ó, pode contar, inclusive. Ele traz que é pra contar, ele poderia ter falado, né? Ó, tá lá, ó. Aí ele fala, não, tá aqui, ó, pode contar. Você acha que o rei vai lá com a pinça, pensa, 1, 2, 3, nossa. Que é esse cara, né? Sanguinário, né? Você tá vivo. Tá vivo. Porque ele entendeu que essa terra aqui, que Deus tem que trazer justiça. E que nós fomos convidados para essa justiça. Cuidado com essa parte também. Que parte que Israel foi convidado a fazer? Volta lá no Êxodo 23. Eu disse que era o anjo do Senhor que ia à frente, não é? Porque o texto diz, o anjo do Senhor, é Deus que vai agir. Tinha situações que Deus falava assim, você pode colocar a mão aqui, você agora vai entrar, você pode matar. Mas a maior parte delas não era assim. A função de Israel é a nossa função no milênio, irmãos. E hoje também. O que nós vamos ficar fazendo no milênio, amigos? Olhando o que, de fato? 1000 anos para quê? Para a gente se adaptar para a eternidade. Mas para quê, irmãos? Você já parou para pensar? Mas para que a gente vai para o milênio? Milênio, a gente vai ter uma dúvida só na cabeça. E uma pergunta muito chata. Que começa com as perguntas de quem lê esses textos. Mas Deus é um Deus justo mesmo? Deus é um Deus bondoso? Será que ele realmente ele tentou salvar todo mundo? Por que o Conte, que ficou 6 minutos depois na sexta-feira, o chefe aqui, então eu posso ficar mais? E se ele levantar, a gente levanta também? Mas, como assim, cara? O Conte falava tanto. Cara, eu já estou 500 anos aqui e não encontrei esse cara ainda. E eu, Deus, agora eu vou te perguntar, cadê o Conte? Aí você vai lá, ele fala, não, você quer saber? Você não quer lá a biblioteca que eu escrevi para você? Lê lá. Vai ler um pouquinho da história dele lá, tem umas partes gráficas lá que eu vou colocar um negocinho em cima, mas se você quiser, eu posso levantar para você e você lê o que está embaixo mesmo. Você quer ver o que ele pensava, de fato? Sério, senhor. Deixa eu mostrar para você o que ele fazia de verdade. Vem aqui, ó, agora. O que os cananeus fazem lá, Senhor? Lá na terra que o Senhor disse para Abraão que vai ser dele. E que ele passeava naquela terra e deixou vários altares dizendo assim, esse é o altar de Deus verdadeiro, tá bom? Se você quiser adorar a Deus, é esse aqui. Você não precisa fazer o que você faz nessa loucura toda aqui. Você não precisa destruir os animais e fazer da vida deles um inferno. Você não precisa destruir todas essa e construir esse tipo de árvore, que aqui é o mal, de fazer um Éden ao contrário, onde só tinha uma árvore do bem e do mal. Eles fazem da terra e do onde era o jardim, você sabe, né, que a definição ali da terra, da Canaã celestial, é o jardim do Éden. Eles mudaram todo o jardim. Não tem mais a árvore da vida. Deus tirou. Mas todas as outras árvores boas, eles mudaram todas elas. Eles transtornaram todas as coisas. Eles mudaram. A intenção deles era sentar para piorar as coisas, não para melhorar. Deus falou assim, eu vou mudar isso aí. Isso aqui é um lugar de destruição deles e de todo mundo que passa por aqui. Todos aprendem a serem horríveis com esses caras. Eles destroem todo mundo. Mas é Deus que está falando. Eu não sei se é isso mesmo. Né? Aí o que acontece? Vem cá. Entra lá, vai dar uma olhadinha. Vem comigo aqui, ó. Vem. E Deus chama o povo antes do período do milênio. E fala, vem cá, dá uma olhada no que acontece. Irmãos, eu não sei em que ponto nós vamos estar. Porque todos esses muito maus destruíram gente boa. E aqui eu só estou vendo gente boa. Estamos num ambiente onde esses maus existem e estão. E podem, se Deus permitir, ceifar um de nós aqui, se não todos. Isso é possível. Mas Deus é um Deus bondoso que não vai deixar a gente assim. Mas Deus também pode nos dar as condições da gente ser aqueles que vão entrar e que uma Rabi vai olhar e falar assim, eu preciso mudar. E é através de alguns de nós aqui que a gente vai abençoar a vida deles. E é por isso que esse colégio existe. É para isso mesmo.
a gente invadir um pedacinho do mundo para dizer para ele assim, ó, vem para se salvar. Mas também vai ser uma verdade que lá no tempo do fim, nós vamos olhar e falar assim, é verdade. Senhor, se eu não tenho alguma dúvida sobre o Senhor, agora não muito, mas já está certo. Povo de Deus, tinha outras perguntas mais aí, mas eu acho que com essas daqui a gente já consegue resolver. Deus é soberano e vem distribuir juízo. Ele pode fazer isso. Na verdade, todos pedem isso. Eu vou fechar com uma imagem que você já conhece, eu já falei para você. No final, na Terra Santa, na cidade celeste que desce para nós, na Canaã celestial que realmente ela vem toda adornada e ela se posiciona, vai ser a reversão das coisas, né? Porque era agora o povo de Israel indo para a Canaã celeste e agora a Canaã celeste ela está descendo e vai ficar aqui. Quem vai estar fora? Quem vai tentar atacar? Quem agora, na verdade, vai para fazer uma justiça agora? São os mesmos que quando a Canaã celeste desce e nós estamos olhando um para o outro, nós dentro da cidade. E esses, como um Hitler, como um fascista lá que eu sempre esqueço, um Mussolini, esses caras aí, e vão outros, né? E quantos mais se quiser. Todos os outros déspotas de toda a história e todos os maus que não tiveram um nome tão grande quanto esse daqui, mas tá vivendo por aí. Todos cananitas. Pronto. Esses caras lá, eles vão olhando pra gente numa conversa meio de mundo, meio difícil de entender isso aí. De alguma forma, o Senhor vai aparecer. E aí, eles vão ter que responder para essa aparência do Senhor. A cena é muito curiosa. Você já sabe qual que é. Todos vão se ajoelhar. Nós e eles perante Deus. E o texto diz que é do coração aberto mesmo. É do próprio coração. Eles reconhecem que Deus é o maior. Sempre. E Ele é justo. Em tudo o que Ele fez e faz. Sempre fará. Eles cultuam a Deus, talvez pela primeira vez. De verdade, do fundo do coração. Não que eles não tivessem chance antes, ok? A chance sempre existiu. Deus sempre passou e cercou a vida deles. É que a escolha sempre foi fazer o quê? Ser rebelde, rebelião. Aquilo que Deus não tolera. Rebelião. Mas, dessa vez, eles vão se ajoelhar. Só que, vamos lá. Ele sempre foi mau, sempre nutriu a maldade, sempre foi rebelde. Quando ele se levantar, qual a sensação que ele vai ter? Ele reconheceu que Deus é Deus e que a justiça é isso mesmo. E que o mal tem que ser exterminado. Só que quando ele olha para o mal, ele não olha para o mal lá. Ele olha para o mal aqui. Ele fala, não, mas mal é que sou eu. Deixa eu ver minha camisa aqui. Mal, camisa 11. É o mal. Eu abracei isso. Eu nunca quis tirar. Será que eu tiro agora? O cara ajoelha, Satanás ajoelha perante Deus com a camisa. Eu sou mal. E ele se levanta fazendo o quê? Qual é a resposta dele? Pro bem de Deus. Então o suicídio dele. Eu vou atacar. Mas ele sabe no fundo que isso é um suicídio. Mas ele também reconhece que se não for assim, o mal vai continuar existindo. E o mal precisa acabar. Não seja alguém que está tentando buscar essa resposta, tá bom? De saber que o mal tem que ser destruído, mas você abraçar o mal de um jeito que você fala assim, então eu tenho que me suicidar. Eu tenho que ir contra o povo de Deus. Eu tenho que destruir todas as coisas mesmo, porque eu quero que o mal perca e eu perco junto. Irmãos, isso era Canaã. E isso é muita gente hoje, infelizmente. E Deus vai resolver isso para mim e para você. Deus te abençoe. Posso orar? Vamos juntos? Pai de amor, falei muito, mas eu gostaria que no coração dos meus irmãos aqui eu tivesse uma certeza de que o Senhor é Senhor. Claro que só falar não é o suficiente, por isso que o Senhor convidava o teu povo a caminhar. Por isso que o Davi decidiu fazer da vida dele aquilo que o Senhor um dia tinha dito, que os filhos do Senhor deveriam caminhar sobre a terra e conquistar a terra santa. Meus irmãos aqui estão fazendo o mesmo. Se o Senhor der para nós a comissão de enxergarmos o mal bem de perto, como o Senhor pediu para aqueles teus filhos naquela época, Josué e os seus queridos, se for assim, que a gente tenha o privilégio de julgar as tuas ações e perceber que o Senhor é Deus, o Senhor é verdadeiro, e o Senhor fez de tudo para salvar, todos. Mas, Senhor, se o grupo dos meus irmãos aqui, um de nós ou todos, formos daqueles que vão sofrer, porque ainda está no exercício da graça do Senhor, para esses que são muito maus,
E a maior demonstração para outros no futuro de que se esses daqui são muito maus, é porque nós sofremos nas mãos desses, nos dê a graça e a coragem para vivermos a essa altura, Senhor, de termos sido sacrificados em teu nome, Senhor, e sofremos aquilo que o Senhor sofreu, porque o teu filho veio para esse mundo aqui e morreu na mão desses. Mas nós estamos certos que um dia a justiça do Senhor vai habitar este lugar, e nós estaremos contigo, Senhor. Por mais duro que seja isso, e isso vai ser a nossa salvação. O mal nunca mais vai existir, porque o Senhor vai destruir ele por completo. Obrigado, Senhor. Nos abençoe para estarmos vivos, alegres e felizes naquele dia especial onde o Senhor fará tudo isso. Por Jesus. Amém. Adeus, meus amigos. Obrigado. 8h15. A gente vai colocar o dedo agora.